E aí, meus lindos, como é que vocês estão? Também, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Como a live vai ficar gravada, né? Já vou dar, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você vai assistir. Mas hoje o papo vai ser bom, viu? Vai ser bom demais. O pessoal tá entrando aí. Oi, Pedro Hugo, oi, Hanna. Paulinha, muito bem-vinda. A gente vamos entrando, vai mandando aí pro pessoal pra gente começar a live daqui a pouco. Vou só aquecer um pouquinho enquanto o Udo entra também. Mas também queria dizer para vocês, antes de começar, para você que vai assistir a live depois, que você tenha, é claro, que a gente fez um Instituto Diligence. Tá até meio que porque eu tô vendo aqui três coisas ao mesmo tempo, tá? Nós temos um Instituto Diligence. Deixa eu ver se eu consigo conectar aqui, só para poder acompanhar a live com outro. Não sei se eu consigo ver live aqui pelo coisinha. Será que consegue? Acho que não, hein? Tava tentando ir aqui por outro perfil, mas não tô conseguindo. Gente, o Instituto Diligence foi um instituto criado agora, pós aquela entrevista, por uma angústia que a gente tinha de, cara, como é que a gente... Tá, não basta só falar, como é que a gente oferece alguma ajuda concreta para essas pessoas? O que é que a gente pode agregar na vida dessas pessoas que passaram por dramas muito parecidos com o nosso? A gente percebeu algumas coisas enquanto a gente se reunia, né? Qual é a motivação? Para que um instituto para falar sobre esse assunto? Primeiro, porque tem pouca gente falando. Tem muita gente boa, assim, existem poucas pessoas muito boas falando, mas ainda é um assunto muito tabu. Porque se você fala contra, é como se você estivesse falando contra Deus, e não é. Não é, de forma alguma. A gente, quando faz as nossas críticas aqui, quando a gente levanta as situações e os contextos e como os mecanismos funcionam, a gente levanta isso em crítica à estrutura, às instituições, à forma como a instituição resolve se relacionar com os seus membros. E é uma crítica que é importante, gente. A gente precisa falar sobre os problemas. E o Instituto ele nasce para isso, para ser um instrumento muito mais eficiente, porque eu realmente não dou conta. Ah, Marcela, você faz um bocado, vocês acham que eu faço isso aqui sozinha, gente? Vocês acham realmente que dá? Não dá, não. Toda a parte de arte, a parte de pensar, toda a parte, às vezes, de operacionar as coisas, não sou eu que faço sozinho. Eu apareço aqui com vocês, mas tem muita gente por trás. Tem muita gente lá produzindo conteúdo, produzindo material. E a ideia é que a gente produza ainda mais. Então, primeira coisa, se você está aqui agora, já bote aí Instituto, deixa eu ver, eu não sei se eu consigo fixar aqui de alguma maneira. Instituto Diligence. Não sei se eu vou conseguir, mas aí é fácil. Instituto. Tá pronto, na minha bio tem lá o Instituto. Sigam o Instituto no Instagram e sigam também no YouTube. A gente ainda não conseguiu, na questão técnica mesmo da capacidade também do que eu consigo e não consigo ainda, mas a gente não conseguiu ainda transmitir pelo YouTube, mas muito em breve a gente vai transmitir, porque precisa configurar para fazer live com pessoas que estão em diferentes lugares é um pouquinho mais complicado, mas a gente vai andar com isso. Tô só aguardando, deixa eu ver aqui. Cadê o Udo? Udo, meu amigo, já entrou, pronto. Peraí que ele pediu aqui, agora. Venha, meu, venha, jovem. Digita aqui, peraí que estão me ensinando aqui. Digita o arroba e dá pra ficar... eu vou ver agora. Deixa eu ver se fica, rapidinho, viu, gente? Isso aí eu já deixo fixado aqui pra ninguém perder, todo mundo seguir lá. Porque, ó, outra coisa. Pronto, eu botei aqui. Aí eu envio e aí eu fixo como? Como é que eu fixo? Sei fixar não, como é que eu fixo? Menina, não sei fixar esse negócio. Gente, os universitários me ajudem. Deixa eu procurar aqui só o Udo. Venha. Ai, meu jovem. Udo, pelo amor de Deus, não tô conseguindo abrir. Bom, gente, a live de hoje... Já tô no meu... Duas coisas, né, que tá marcando minhas lives. Pipoca e coca.
Deixa eu ver aqui. Udo, sai e entra de novo e tenta enviar de novo, porque eu não sei se foi bug, porque a gente já passou aqui pelo menos mais 30 pessoas, se ele deu uma bugada. Deixa eu ver se a internet tá certa, depois eu tô no canto certo, tá tudo certo, não tá? Tô no canto certo, né? Tô no perfil certo, tá tudo certo, né, gente? Porque é triste. Deixa eu só ver se o Wi-Fi tá certo, tá tudo certo. Eita, Udo, cadê tu, cara? Acho que ele saiu, vai entrar novamente. Gente, essa live, eu acho que eu fiz muito. Eu não sei, vocês perceberam algum suspense no anúncio? Pera, venha, venha. Meu Deus, como é que eu faço? Eu tenho como convidar alguém? Ai, peraí, achei, Udo, achei. Acho que agora vai, hein? Acho que agora vai, hein? Porque agora acertei, hein? Entra ao vivo. Vamos embora. Vai, agora vai. Padre Adler, que bom, como é que o senhor tá? Tudo bem? Senhor não, não. Vixe, Maria, coisa que eu não gosto. Não gosto dessa formalidade. Como é que você tá, Adler? Deixa eu ver aqui. Enquanto isso, eu vou saudando o pessoal que está entrando. Estou tentando aqui organizar, Ana Carla, Nertan, Bento, Laís. Sejam todos muito bem-vindos, tá, gente? Meu Deus, eu aceito, aí bota para entrar. Aí não entra. Eu deveria ter deixado um assistente técnico aqui, viu? Bota para entrar e não entra. Será que vai? Tá aqui, ó, tá, já tá. Gente, eu peço até desculpa, viu? Que é dentro das possibilidades técnicas da pessoa. Bota para entrar. As pessoas que puderem ver os vídeos tal, entrar ao vivo com o Udo. Não, ainda não. Deixa eu ver. Alguém me ajuda, gente. Aê! Oi, cheguei. Oi! Aê, meu caro! Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, Marcela? Como é que você tá? Quanto tempo, né? Não é, meu amigo? Anos, né, que a gente não se vê, muitos anos. Cara, Luciano, Exatamente. só dá um alô assim pro povo que tá chegando. Luciana, Rodrigo, Carol Rangel, o padre, o Adler, Francisco, Rosino Preto. Gente, a gente tá com a audiência boa, viu? Daqui a pouco, vocês ali. Sigam o Olha aí. Instituto antes da gente bater milhão. Ai, meu Deus. Mas vamos lá. Udo, muito Vamos lá. obrigada. Muito, muito, muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela sua disposição. Logo que eu falei que ia falar, né, que eu avisei nas minhas redes sociais que eu ia falar, o Udo logo me procurou para falar um pouco de como tinha sido doloroso para ele também, muitas experiências, e fez um processo assim, não foi, ele não está vindo aqui como assim, de sopetão. Ele amadureceu essa ideia durante muitas semanas, né, Udo? No início Sim, você percebia que ainda estava desconfortável falar sobre o assunto, até que a gente conseguiu chegar num ponto que você acha que é importante também falar, dar teu ponto de vista. Não é isso? exatamente. Boa noite, pessoal. Boa noite, Marcela. Né? De fato, assim, eu estava refletindo hoje, faz 24 anos, não, 20 anos, 20 e poucos aninhos, né, que eu conheci o Shalom, né? E, de fato, depois que eu saí da comunidade, muitas coisas passaram pela minha cabeça, muitas reflexões, muitas vivências, né? E ao ver você iniciando essas lives e tudo isso, eu acho que é uma coisa que precisa ser tocada, são assuntos que precisam ser falados, né? Já pensei algumas vezes em escrever um livro, já pensei algumas vezes em participar de um reality show, jogar tudo assim em TV aberta, né? Tudo isso são coisas que a gente passa na nossa cabeça em algum momento, né? De compartilhar Tá bem, esses processos para que mais pessoas conheçam essa dinâmica, o que a gente passou, o que a gente vivenciou, aquilo que foi doloroso. Hoje não me dói, mas me dói saber que muitas pessoas ainda vivem sobre essas situações ou sofrem com isso, né? E de fato, assim, eu sei que as pessoas sofrem com isso porque assim muitas pessoas me procuram para falar que querem sair da comunidade, procuram para falar situações que estão vivendo dentro da comunidade, né? Pessoas que às vezes eu nem cheguei a conhecer na comunidade, mas que de alguma maneira me conheceram,
né? E eu acho importante ter esse tipo de conversa, de partilha, né? Pessoas até próprias aqui da cidade que eu moro, de Natal, que me procuram, que vêm falar comigo sobre isso, até no campo mesmo como psicólogo, né? E eu acho importante ter esse tipo de conversa sobre esse assunto. E tu tinha perspectiva, assim, Udo, de que porque não se fala abertamente assim, olha, não falem, você está proibido de falar. Não há essa frase. Mas quais eram as coisas que você ouvia que davam a entender que não se podia falar sobre o assunto? Eu Sobre acho que vários assuntos. eu acho que não é nenhuma questão de não de que falam sobre isso. Eu acho que a própria estruturação de como a formação da comunidade acontece, ela faz com que a gente precise estar no lugar de conformidade com o grupo, né? A gente tem que estar sempre nesse lugar de conformação com aquele grupo. Então, desde o começo, né, quando a gente entra na comunidade, a gente começa a perceber que ou você tem aquela posição conforme, ou aqueles passos que você sonha em dar dentro da comunidade não irão acontecer. Isso vai fazendo com que a pessoa ela vá perdendo a capacidade de pensar por si própria, né? Então sempre ela vai estar nesse conflito, né? Alguns teóricos da psicologia social e alguns teóricos da psicologia da personalidade vão tratar dessas questões, né? Até para mostrando que as pessoas quando elas tendem estão sobre esse jugo dessa dinâmica de grupo, né? Elas acabam desenvolvendo como se uma autoridade superior que determina o que ela é capaz de produzir de subjetividade ou não. Então, até mesmo que a gente acha que está fazendo de forma livre, não necessariamente a gente está fazendo de forma livre. A gente está seguindo os processos que estão sendo ditados. Entendeu? E por que que você acha que quando a pessoa sai, a pessoa permanece. Porque muita gente comentou isso. Hoje eu ouvi esse comentário, inclusive. Uma pessoa me perguntando assim, cara, até quando você sai, você se sente nesse lugar de que não pode falar sobre o assunto? Teve essa perspectiva? Você consegue ver isso? Ou você acha que não? Depois que você saiu, você, olha, eu falei para quem eu quis, falei abertamente, Não, ou era um clima tabu? não, sempre você acha que aquilo está lhe perseguindo, né? Eu sempre dizia quando eu saí da comunidade que eu estava vivendo, entrando, voltando a viver em um mundo real, né? Para mim foi muito difícil esse processo, porque quando eu saí da comunidade, eu saí de tal da comunidade de vida, né? Eu saí da comunidade de vida, eu saí de tal da comunidade de vida e não chegava a um discernimento, porque era como se, de certa forma, não quisessem que eu saísse da comunidade de vida. Então, demorou muito para chegar a um discernimento de se eu ia para a aliança, se eu não ia para a aliança, como isso ia acontecer. E aí eu passei a trabalhar com o tal da comunidade de vida. Chegava o povo lá onde eu trabalhava, que era um lugar de atendimento ao público, e dizia assim, como é que você é da comunidade de vida está trabalhando? Né? E eu não queria ter mais nada daquilo, mas eu tentava me manter fiel àquela ideia de que eu tinha que usar aquilo dali. Né? Até dizerem que não, né? Exato, mas aquilo era um sofrimento para mim, porque eu me sentia incongruente. Né? E aí lidar com a realidade, o pessoal que trabalhava comigo dizia, você é doido, tira isso do pescoço, né? E eu ficava naquela confusão de o que era aquilo, como era aquela vida que eu precisava iniciar novamente, né? Quanto É, tempo levou, acho que quanto tempo levou, assim, do momento que você disse assim, cara, eu quero sair, até o momento que efetivamente a comunidade formalizou sua saída? não, Como é que foi isso? não formalizou, na verdade não teve uma Até hoje? formalização. Não, eu estou dizendo a você, até hoje eu tenho um tal em casa. Porque eu precisei eu romper e dizer não quero mais e acabou. Porque até então não tinha uma perspectiva da comunidade de vida quando eu fui sair. De fato foi porque eu em um momento não estava bem, assim, estava à beira de ter crise de pânico, estava muito magro, à beira de ter depressão e tudo isso. Chegou a alguns irmãos de comunidade lá, como diz, me ofereceu alguns, toma esse remédio para melhorar, para não se sentir assim, mas já fazia tempo que eu não dormia, já fazia tempo que eu não me sentia bem, né? Tem várias motivações, né? E por que isso? E aí até que um dia eu chego na diaconia para conversar, para perguntar, era o padre Carliano na época, o que como ele me via e tal. E aí ele vai dizer assim,
Não, diante dessas suas questões aí, você sempre vai estar aqui em Fortaleza, a gente não vai mandar você em missão, porque isso vai se tornar um problema para a comunidade, né? E aí, aquela fala dele, que eu vou entrar mais detalhes ali mais na frente, foi tão problemática para mim que eu, na mesma hora, disse, como é que eu estou num lugar que eu estou dando a melhor fase da minha vida, estou trabalhando, me esforçando, construindo, fazendo isso aqui tudo acontecer, e a pessoa me trata dessa forma, né? Você seria o problema. Exato. E aí eu fui, na mesma hora, eu saí de lá chorando, peguei a bicicleta, eu estava de bicicleta, e eu morava em Aquiraz, não era na Diaconia. Então eu peguei a bicicleta e saí andando para Aquiraz, liguei para minha mãe na mesma hora, fiz, mãe, por favor, compre uma passagem. Não sei como é que a senhora vai fazer para comprar, se a senhora tem dinheiro, mas peça a minha tia o cartão, compra uma passagem aí de avião, de ônibus, de uma forma que eu saia agora daqui desse lugar e eu não volte mais aqui, né? Aí minha mãe, na mesma hora, comprou uma passagem de avião. Eu só cheguei em casa, arrumei minhas malas, peguei e fui para Fortaleza e voltei para Natal, né? Aí quando eu voltei, ficaram me ligando e tudo. E aí foi quando disseram, não, olha, querem que você vá para a comunidade de aliança. Perdão, quem te ligava nesse momento? A formadora. A formadora. Né? Ligava e dizia, olha, você fale com quem era aqui em Natal, era o Kleber, né? Aí o Kleber veio, conversou comigo e tudo. Você vai ficar na célula tal, mas a gente não sabe o que você vai ser consagrado, se você vai ser noviço, discípulo, né? E eu fiquei naquele negócio. Mas na verdade, eu não queria. Eu não queria estar mais na comunidade. Eu queria seguir a minha vida, né? Quando eu cheguei aqui, porque assim, teve várias coisas que antecederam essa minha saída. Sim, né? sim. A gente vai chegar lá, eu vou chegar num processo que o que foi mais. Eu queria só, a minha ideia era, o que eu queria saber nesse momento, Uda, era só isso. Desse momento que você percebe, que você pede, porque você falou que você ficou um tempão esperando uma resposta e que não veio. Quanto tempo foi isso? Essa resposta demorou muito tempo, acho que mais de 6 meses. Ixi, E aí ela não vinha, aí depois, aí teve um retiro, eu acho, da comunidade, e aí chegaram para mim e disseram, ó, uma Páscoa, eles chegaram assim, ó, você vai ficar no discipulado de 2º ano. Eu digo, tá bom, né? Aí vai ter uma missa? Não, só trocar aqui mesmo, pegue aqui o seu cordão. E aí aquela ideia de o que era o tal, o que é que representava aquilo, o que representava aquele cordão, que é uma coisa que é meio mística, né, para quem está no vocacional tem e um tudo, valor muito grande. aquele se desconstruiu, porque a própria autoridade só fez, não, você muda aí, pronto, né? E passa aí para aquela célula tal. E aí eu fiz a troca, né, e fiquei indo. Até que o momento que aquilo não fazia mais sentido. Né? Por que não fazia mais Você chegou a sentido? pedir consagração, não? Não cheguei. Na verdade, o que aconteceu? Eu comecei a não frequentar mais. Né? Por que eu não frequentava mais? Porque não fazia sentido. Quando eu cheguei muito mal. Logo que eu cheguei, ligaram para mim um dia e disseram para eu ir para um acampamento de jovens. E aí eu fui no acampamento, chegou lá, botaram para eu pregar, fazer uma pregação, e depois botaram para coordenar o grupo de oração. Aí eu comecei a coordenar o grupo de oração. Tinha que ir para Shalom, aí tinha que ir para a cela, tinha que ir para o pastoreio. Aí me botaram para ser núcleo do pastoreio. Era tipo assim, uma necessidade gigantesca de dizer assim, ele vai ficar aqui, ele vai voltar, vamos ocupar ele de todas as formas. Mas ninguém chegou para mim para perguntar se eu tinha condição financeira para ir no Shalom, ninguém chegou a perguntar como é que estava a minha família, minha mãe tinha acabado de perder meu padrasto, né? Minha mãe estava numa situação tão debilitada que imposto de renda ela esqueceu de fazer declaração. Aí chegou um determinado momento que todo o dinheiro que ela recebia ficou retido pela Receita. E a gente ficou literalmente sem água, sem luz, sem nada. Para tentar resolver essa. Nunca chegaram para mim para perguntar, Udo, e aí? Tá precisando de alguma coisa? Era assim, ligava e dizia, vem para a célula. Olha, vai ter um retiro que você vai ter que pregar. Ei, tem um cartaz que tem que ser feito para o evento tal. Vai ter um retiro da grande comunidade. Né? E aí até que um dia eu fui para... Só para contextualizar, quanto tempo você ficou na comunidade de vida, Udo? Comunidade, 8 anos. 8 anos. Acho que 9 anos. 9 anos na comunidade de vida. Antes disso, eu me lembro, acho que você foi jovem em missão, não foi? Não, ou foi? Não, te conheci na experiência, foi na experiência. Foi. A gente se conheceu na experiência lá em Salvador. Isso. Né?
Eu vou pegar esse gancho aqui só para falar o que eu tinha mais ou menos organizado, que aí eu vou organizar isso bem direitinho no tempo. Tá. Eu conheci você lá na experiência, né? Eu conheci o Shalom em 2004. Não, 2004. Não, 2003, 2002, 2003. E participei do grupo de oração aqui em Natal e tudo. E aí, nessa dinâmica, eu percebi que existia uma pressa muito grande das pessoas em me fazer ser da comunidade, né? E minha também, na época, né? Eu acho que quando a gente é jovem, a gente tem um medo de lidar com aquilo que é a nossa realidade. A gente tem muitas obrigações, necessidades, né? Fazer faculdade, dar conta do que o pai e a mãe estão cobrando da gente. E aqui eu estou falando do ponto de vista do psicólogo. Né? A gente tem muitas necessidades e um desejo muito grande de que a vida da gente dê certo. Né? Então, se alguma coisa está desandando, não está bom o suficiente, a gente tende a procurar um lugar ou alguma coisa que nos ajude a ter aquele processo. Então, o Shalom ele se apresenta para esses jovens como esse lugar, naquele primeiro momento, onde eu vou, aqui vai dar tudo certo. Né? A gente te acolhe, a gente te acolhe. Então, a gente é sua família. Se seu pai e sua mãe não estão brigando com você, venha para o grupo de oração. Gaste seu tempo todo aqui. Venha para a missa de domingo, no sábado. Venha para a oração comunitária na casa da comunidade. Venha jantar com a gente. Venha, né? Então, faz todo aquele processo. E a gente, de certa forma, naquele anseio, né, de que a nossa vida dê certo, começa a ir e começa a perceber que ali a gente tem uma nova hierarquia de vida. Eu não estou mais pensando em passar no Enem para chegar na faculdade. Eu estou pensando em ser consagrado, é muito mais fácil. Né? Eu estar todo dia ali no Shalom, ser querido por algumas autoridades. Né? E resolve tudo, né? Uma decisão que acaba que vai resolver todas as suas... Assim, o que você vai ser? Missionário. Qual é o seu plano de vida, de carreira? Não precisa só. Eu entrei na comunidade, a comunidade me manda para onde for. Teoricamente, simplifica muitas questões que todo mundo traz, né? Eu vou viajar, né? Na época eu tinha 17 anos. Então eu vou viajar, eu vou conhecer o mundo, eu vou andar com essas pessoas que são tão legais comigo aqui, né? Que eu estou sempre convivendo e tudo, né? Na época eu namorava com uma menina que era da comunidade Aliança e ela também era do núcleo do vocacional. Então ela começava a dizer, você tem vocação? Eu tenho vocação, claro. Eu estava lá fazendo tudo, dando minha vida, estava lá, saía do IF, que eu estava no IF, e corria para lá para estar trabalhando, fazendo o que precisasse, eu estava lá. É claro que eu tinha vocação. Né? E aí aquilo foi muito rápido. Então, dentro de que eu comecei o vocacional, dentro de 6 meses, disseram, não, vai fazer experiência, vai para Salvador fazer experiência, aproveita o Congresso de Jovens. Na época eu conheci uns vereadores aqui, e esse vereador ajudava a conseguir recurso para levar mais jovens para lá e tudo. E eles disseram, não, vai para o Congresso e você já fica em experiência lá. Né? Aí eu fui para Salvador, fiquei em experiência quando conheci você, e fiquei organizando o Congresso de Jovens e tal. E a partir daquela experiência, daquela vivência, até quando eu cheguei, eu disse, não, vai dar certo, você vai entrar. Foi de feito. Pouco tempo depois, eu entrei em missão para morar em Aracaju. Né? E ali já começa o meu desespero. Eu sempre fui uma pessoa muito crítica e muito observadora da realidade. Eu digo que eu acho que sempre tive vocação para essa profissão que eu tenho hoje, de ser psicólogo, eu acho. Né? Porque eu sempre fui muito observador. Então, naquela missão, eu passei por coisas muito difíceis, muito complicadas, né? De passar necessidade, de ver outras pessoas que tinham recursos, moravam na mesma casa que eu, mas uns podiam fazer determinadas coisas, outros não. Uns podiam passar horas e horas no telefone, falando com o namorado, falando com a família. A minha era proibido falar com minha mãe, com meus pais. Umas pessoas comiam do bom e do melhor, saíam com os amigos para lugares que todo mundo queria ir, outros não podiam. Né? Uns tinham que ficar nos sábados trabalhando até tarde no que tinha de fazer no centro de evangelização, ou tinha que acordar cedo para ficar num brechó. Né? Enquanto outros não. Uns tinham que ir para a feira pedir comida, enquanto outros não. Né? E assim ia. Né? Então, era responsabilizado por várias coisas que tinha lá, e eu fazia coisas muito importantes, significativas.
entendeu? Mas era complicado. E cada vez que você olhava e dizia, não, não é isso que eu quero, não sei o quê, você era tido como que era rebelde, né? Como que aquela pessoa que estava errado, né? Então tinha que se submeter a determinadas coisas. Tinha irmãos, é assim, isso é até forte, né? Tinha irmãos que tinham a história de querer que fizesse uma massagem, faça uma massagem em mim, não sei o quê, né? Que tem a ver com a questão também da sexualidade daquela pessoa, né? Porque eu não vejo, não é normal. Não era normal no meu convívio familiar eu fazer massagem, nem nos meus irmãos, nem no meu pai, nem ninguém. Como é que eu tenho que fazer massagem numa pessoa que eu nem estava conhecendo ali fazia pouco tempo, né? Então isso, de certa forma, acabava que me colocava numa situação muito constrangedora, eu até falava. Nesse período lá do postulantado lá, eu acabei, meu avô faleceu, né? E aí eu queria vir, mas como sempre a comunidade nunca me deu passagem, né? Minha mãe pagou a passagem para poder eu vir, porque meu avô tinha falecido e tudo. Mas era tudo muito tratado, essa dinâmica familiar, como uma coisa que eu precisasse me desprender, né? E na psicologia a gente entende esse processo como uma relação abusiva, né? Quando você se relaciona num relacionamento abusivo, afetivo, né? A primeira coisa que faz é lhe separar da sua família, lhe separar do seu amigo, lhe separar da sua história, né? Fecha De seus tal forma ciclos. que em determinado momento você só tem aquela pessoa para ser seu tudo, né? No Shalom, no caso, você não tem uma pessoa, você tem o Shalom e a vontade de quem está coordenando você. A vontade de Deus, na verdade, é a vontade de quem está lhe coordenando naquele momento, né? E aí eu fui, depois, pouco tempo depois eu passei, eu cheguei no postulantado no meio do ano, no começo do ano eu já fui para o noviciado. Então foi só 6 meses que eu passei no postulantado. Deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando esse momento aqui, que é uma pergunta que muitas pessoas fazem e é uma crítica que acontece muito lá no YouTube. Assim, as pessoas do Shalom, no meu Instagram, elas vêm pouco, mas elas sentem que lá no YouTube elas podem falar qualquer coisa sobre mim, por exemplo, naquele vídeo que tá lá o depoimento. Elas falam aberrações, coisas que eu olho assim, tem hora que dá vontade de dar risada. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: muitas pessoas dizem assim, ah, mas você não entrou sabendo? Ah, mas você não Não, sabia que era assim? a questão é Ah, essa. A mas questão é que a gente. você não era livre para sair quando você quisesse? Não, a gente não é livre para sair quando a gente quer. Não, a gente não sabe o que está fazendo. Primeiro porque as pessoas são muito. A maioria das pessoas que entram na comunidade são pessoas muito jovens, né? E assim, eu até digo muito isso. A comunidade, ela pode ser que ela nem perceba, mas ela tem um projeto de poder, né? É um projeto de poder na vida das pessoas, né? De coordenar, de governar a vida das pessoas. É um projeto de poder com relação à igreja, né? Que a meta da comunidade é estar dentro da igreja, no cerne dela, para que tudo. Porque, para você ter uma ideia, quantas vezes você já foi da comunidade, você sabe, que a gente que era se mangava do que o padre falava na homilia, se criticava como a paróquia decorava, como era a liturgia da paróquia, né? Você ser do grupo de oração do Shalom e você participar da paróquia é uma aberração. Você não é uma pessoa bem Existe vista um dentro da comunidade. elitismo, né? Existe um Exato. elitismo. O Shalom nós somos melhores, nós Somos somos, a, assim, se- somos a segunda pessoa do Papa, né? E aí isso tudo cria uma ideia de que aquilo pertence a você, de que você faz parte daquilo, né? São coisas bem estruturadas no campo da psicologia, né? Essa ideia de pertencimento, você pertence, é seu, mas não é seu, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, eu não tenho um livro aqui que eu tenho capa, mas tem livro vendendo, por exemplo, a capa do Fio de Ouro foi o que fiz. A capa do Amor Responsável foi o que fiz. A capa do Enchevas, que até hoje foi o que fiz. A capa de vários CDs foi o que fiz. Né? Tá me escutando? tô sim, tô Ah, acompanhando tudo. pronto. Foi o que fiz. Mas eu não tenho nada disso aqui como sendo meu. Entende? Talvez nem até meu nome que está lá no lugar tiraram. E existe um lugar de apagamento, né? De quando a gente, de alguma forma, tenta se expressar e quer sair. Isso faz parte de um processo grupal, né? Na psicologia a gente estuda muito isso do processo grupal. Então, o Shalom, ele tenta lhe colocar num lugar de conformidade. Uma vez eu fiz uma pergunta para a formadora no noviciado, né, que inclusive ela é até psicóloga, que eu disse assim, eu digo, por que a gente aqui é como se a gente fosse uma massa de bolo, que vocês colocam na forma e todo mundo tem que sair igual? Por que os meus irmãos, fulaninho, cicrano e tal, não podem se mostrar diferente?
Porque eles não podem ter o jeito deles, né? E aí, não é, eles tentaram me justificar de várias formas, mas o fato é esse, o fato é que se você não estiver em conformidade com aquilo que a comunidade lhe pede, você sai, e essa saída sua da comunidade, quando eles mandam você sair, é um lugar onde você destrói toda a sua imagem, você não presta para nada, né? Então pensa aí, você está ali, doou 6 meses, 1 ano, 2 anos da sua vida, onde você parou de trabalhar, parou de estudar, se afastou dos seus familiares, de repente aquela estrutura que você confiou a sua vida, diz assim, não quero você mais aqui porque você não presta, vai embora, né? E você volta, tem que voltar para casa arrasado de todas as maneiras possíveis para tentar recomeçar. Você não recebe apoio de nada nesse retorno, né? Nem a passagem, se brincar, eles lidam, né? Muita gente, apesar dos comentários de muitas pessoas que dizem que hoje a comunidade, não, a comunidade dá muito apoio às pessoas, a comunidade dá um apoio financeiro, não é verdade. Eu sigo recebendo mensagens de várias pessoas que saíram agora e que não tiveram apoio. Ah, tem gente que tem apoio? Tem. Se você tiver boas conexões, vai dar tudo certo. Se você, e que é uma realidade, assim, há um elitismo na comunidade. Você concorda com isso? Que há um Claro. elitismo. Até o próprio o jeito que a comunidade surge, né? Ela surge ali na Aldeota, que é um bairro mais nobre de Fortaleza, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, na Diaconia, quando a Diaconia foi surgir, né? A Diaconia, para quem está escutando e não sabe o que é a sede da comunidade de hoje. Então, É um quando eu centro administrativo, o né? centro Para administrativo, quem exato, não, o Shalom ele construiu uma sede administrativa, é um terreno muito grande, lá tem prédios, tem toda a parte administrativa, lá tem casas de residência, e isso foi construído que ano, Budo? Mas Ixi, mas não vou lembrar o ano, não. Não tá, vou lembrar o ano, não. Acho que perto de 2008, 2009, 2010, ali, por ali. É, eu trabalhava, depois que eu saí do noviciado, né? No noviciado, assim, só para pontuar, eu volto para esse ponto. No noviciado, quando eu morava lá, eu dizia muito isso, que aqueles muros pequenos de noviciado de Pacajus era a pior das prisões, né? Muitas vezes, eu pulei o muro e fugi à noite para ligar para minha mãe, chorando, pedindo para voltar. E minha mãe sempre dizia assim, pode voltar a hora que você quiser, né? Por quê? Porque eu me sentia extremamente oprimido, né? A minha subjetividade ela era arrancada de mim em tudo aquilo, por exemplo, desde a roupa que eu tinha levado para lá, que eu tinha comprado e que eu tinha escolhido, né? Não pode usar, me davam uns trapos de roupa para vestir, né? Desde um dia que um consagrado que morava lá, que era o coordenador da minha casa, chegou para mim um dia e fez assim, eu saindo de toalha, né? Tinha tomado banho e lá os homens tinham que estender a cueca num beco atrás da casa. E aí eu fui, peguei a cueca, lavei no banheiro e fui estender. E aí quando eu voltei, a pessoa bateu assim nas minhas partes íntimas. Você tá de cueca? Eu tava só de toalha. Aí eu fui, empurrei, eu fiz, para que você quer saber? Né? E a pessoa, não queria saber. Mas eu queria que você fizesse uma massagem em mim. Né? E aquilo eu fiquei assim horrorizado. E a partir dali começou as minhas aflições. Né? Depois de um processo, um menino que tinha lá, morava comigo no noviciado, a comunidade começou a encrencar que esse menino... Eu contei para... Cheguei lá e contei pro que era o mestre de discípulos na época, que o aquilo que tinha acontecido. coordenador havia feito isso. Exato. E aquilo foi coisa da sua cabeça, você está inventando, você, né, não existe isso deve ser coisa de experiências passadas que você deve ter tido e tal, e aquilo continuou. Então, eu odiava aquela pessoa, eu tinha medo, eu ia dormir agoniado, né? E aí, logo depois disso, eu comecei a ser chamado várias vezes na sala do mestre de discípulos para ser perguntado quem eram os meus amigos, quem eu gostava mais de andar. E aí tinham determinadas pessoas que eu gostava mais, eu dizia, né? E aí uma das pessoas, ele dizia, mas por que você anda tanto com essa pessoa? O que é que ele lhe diz, né? Pouco tempo depois, eu acabei descobrindo que essa pessoa, ela foi dado a ela um livro que era De Volta à Normalidade Sexual, né? E que essa pessoa estava lendo esse livro porque ele já tinha tido experiências homossexuais antes de entrar na comunidade e eles estavam achando que aquela pessoa estava, de certa forma,
dando em cima de mim, ou alguma coisa assim do tipo. Udo, E você, aquilo chegando assim nesse aspecto, você já viu, presenciou, participou, teve conhecimento de alguma prática na comunidade em torno de uma suposta cura gay? já, isso aí já é uma coisa que sempre acontece, sempre aconteceu. Né? No meu ano de noviciado mesmo, o lema do pessoal da Casa Masculina era macheza em alta, né? Tudo era isso, macheza em alta. Então, as E o que apresentações significava que a isso? pessoa Assim, esse machismo era o tinha quê? que tinha Peraí que falhou. Peraí que falhou. Falhou só para mim? Mandou mensagem aí, gente? Mandou mensagem aí para mim, gente, por favor. Acho que foi o Duda, hein? Tô continuando aqui. Gente, se incomode da minha pipoca não, porque primeiro, né, fome mesmo, entendeu? Tudo, acho que é melhor tu sair e entrar novamente. Travou, não foi ele? Falhou, né? Udo, sai, isso. Sai e entra novamente, que aí agora talvez dê certo. Deixa eu voltar aqui. Pessoal, é fantástico, né? Só para é impressionante assim o que o Udo agrega, traz. Pronto, deixa eu ver aqui. Acho que agora vai, hein? Vamos ver. Antes também. Zaga pipoca. A minha tá voltei, falhando também. A minha tá falhando também. Travou a dele, né? Não, agora tá certo. voltei, Pode ir. voltei. Sim. Né? A gente estava falando sobre a questão de cura, aí tu falou que tinha Sim, machismo. Eu perguntei o que significava isso a para macheza eles. em alta era exatamente a ideia de que todo tipo de trejeito, forma de se relacionar, que tivesse a ver com algo de traços femininos ou de alguma coisa que não denotasse que você era um homem macho, viril e tal, aquilo deveria ser retirado ali e não podia existir. Então a pessoa tinha que se reprimir o máximo que pudesse, né? Então, por exemplo, Caramba. a gente teve irmãos no noviciado que teve problema, por exemplo, que é uma coisa muito séria isso, do ponto de vista de saúde de saúde Da psique. do Ah, sistema reprodutor também masculino, né? Teve uma pessoa no viciado que ela ficou doente com varicocele porque ela não se masturbava, não botava para fora os hormônios, as coisas que tinham lá, e acabou que ela teve um inchaço na região genital, precisou fazer cirurgia. E era dito para as meninas que não, ele está com problema de coluna. Então a pessoa precisava ficar fingindo que estava com problema de mentira. coluna, porque aquele assunto era um tabu gigantesco que não podia ser falado, Não se né? pode falar sobre a sexualidade, né? Eu me lembro, eu não sei, eu Exato. acho que eu já contei essa história aqui, mas casa muito com isso. E principalmente como isso gera uma masculinidade tóxica, né? Gera uma imagem de um homem infalível, de um homem forte, de um homem que, cara, não faz mais sentido no mundo, De uma né? masculinidade extremamente frágil, né? Porque de Frágil. fato é isso. Se você pegar o Shalom, ele é construído na sua grande maioria por homens LGBT que estão lá na sua juventude entraram porque de certa forma tinham medo de se assumir perante a sociedade e de lidar com o julgamento. Né? Então É. essas pessoas de certa forma buscaram a comunidade como uma forma de tentativa de resolução ou de transformação da sua vida, né? E quando chega lá se encontram com essa dinâmica de cura gay, com essa dinâmica de uma conformidade com um estereótipo machista, misógino, né, homofóbico, e que essas pessoas passaram a ter que lidar com isso durante toda a vida. Então isso é fonte de depressão, isso é fonte de situações escandalosas, por exemplo, e de folga, por exemplo, quando eu morava em Fortaleza, no segundo ano do discipulado, e de folga com um irmão para uma casa de uns jovens, e chegar lá e eu praticamente ele tentar me masturbar durante a noite, por exemplo. E na minha cabeça Caramba. não existia nada daquilo, na minha cabeça não tinha o sentido dessa dinâmica de sexualidade, entendeu? Para mim era algo muito, muito de pueril, eu não queria aquilo. E aí, Entendeu? agora, Udo, essas situações, você está falando de algumas situações que você passou e viveu em primeira pessoa, isso continuou até os teus anos seguintes, até a tua saída da comunidade, como isso passa, volta a acontecer, Deixa você... eu dizer.
Não, aconteceu sempre. Então, sempre eu tinha medo desse processo. No noviciado aconteceu essa situação com esse rapaz. Quando esse rapaz ele acabou saindo da comunidade, é, eu sempre fui muito, como eu disse, crítico, né? E muito na tentativa de construir a minha subjetividade. Então, eu sempre enfrentei muito. Eu nunca fui uma pessoa que baixava a cabeça e fazia do jeito que estavam querendo que eu fizesse. E E você aí chegou, apanhava? Você apanhava assim em represálias? apanhava, mas eu sempre também, porque assim, eu tinha um talento muito bom de falar, formativo, né? Eu conseguia pregar para muita gente, eu ia para o acampamento, muitos jovens gostavam de mim. Então, querendo ou não, se eu saísse da comunidade naquele processo, a comunidade ela perdia, né? Então, a Entendi. comunidade ela ficava nesse lugar de tentar me salvar daquilo, né? Então, por exemplo, esse menino, chegou um determinado momento que eu disse, não, eu vou querer saber o que dá nada, porque esse povo está perseguindo tanto eu e ele, para eu tentar entender o que está acontecendo. E eu comecei a tentar descobrir o que era aquilo. Né? E aí a comunidade começou a me reprimir mesmo, me proibir de falar com ele, de não sentar na mesma mesa que ele, de não falar com ele, de quando ele está num lugar não estar no mesmo lugar. E aquilo começou a entrar na minha cabeça de tal forma que teve um dia que eu fiquei louco e saí correndo dentro daqueles cajueiros ali de Pacajus, de noite, né? Porque eu estava no meio de uma convivência e começou os olhares e criticar, vá para o quarto, fica lá no quarto, não sei o quê. E vinham chegar e diziam para mim mesmo, Caramba, né? E que eu olho como uma espécie de um surto de ansiedade, né? caramba. E aí chegou perto do final do ano, essa pessoa saiu da comunidade, lá no noviciado, e chegaram para dizer que eu não podia falar com ele. Ele ia embora e eu não ia poder, eu ficasse trancado dentro da sala do mestre de discípulos. Fique trancado aqui dentro da sala, que eu vou lá fazer a despedida dele, fazer a média de que ele vai sair, porque a gente também quer que ele saia, mas você fica aí trancado. Eu fiquei trancado dentro dessa sala, ele trancou na chave, né? E eu fiquei lá trancado na chave e não pude. Só saí depois que o menino foi embora, né? Caramba, caramba. E aí passou-se isso, e aí quando foi perto das férias comunitárias, isso sim, eu na aflição de que a qualquer momento iam me mandar embora também, né? E a... Você percebia que esses mecanismos, eles eram uma pessoa, porque é uma coisa também que falam muito, ah, foi essa pessoa, foi esse mestre de noviço que errou com o Udo, mas na verdade a instituição, ela pensa diferente. O que você acha, assim? Ou você acha Não, que não. não? Que Não, isso ele tem... era uma realidade generalizada, né? Isso é uma coisa generalizada, porque isso depois se mostrou real em várias outras coisas na minha vida lá, né? E até o modo de, ou você se conforma e passa a replicar aquele tipo de coisa, ou você não é bem aceito. Então você, dentro de um processo grupal, você começa a querer participar daquilo, aceitar aquilo e vivenciar aquilo, que é o que eu chamo de conformidade, né? Que quando a gente fala dos processos grupais, a gente vai se conformando ao grupo, né? É como você casa com uma pessoa que é abusiva e você passa a estar com ela e você acha ela a melhor pessoa do mundo. Se alguém não lhe alerta e para você se tocar que você está numa relação abusiva, é muito difícil você conseguir sair. Eu acho que por duas coisas, sabe? A primeira, eu ouvi essa semana uns comentários assim, mas não é tudo que é ruim. Uma pessoa entrou em contato e ela comentava assim, cara, eu não vejo sentido, eu não concordo com isso e tal, mas não é tudo que é ruim. E na mesma, depois me veio o pensamento, eu disse, cara, é o mesmo pensamento que uma mulher que passa por um processo de violência doméstica pensa. Por que que ela fica muitas vezes? Porque depois que o cara bate nela, ele vai afagar, ele vai fazer carinho, ele vai tentar, assim, cuidar daquilo ali para que ela não saia. E eu acho que é isso. É isso, é exatamente isso. A mulher, as pessoas apanham, mas permanecem, né? Porque, e de alguma maneira, algum fala, mas não é tudo ruim, isso aqui é normal da vida. E o que se normaliza o absurdo, Exato. né? E aí, depois disso, disseram assim, ele me chamou lá na sala, depois de um tempo, e disse assim, Jesus lhe salvou, a vitória de Deus chegou na sua vida. Você vai ser enviado em missão, né? E aí me mandaram para Fortaleza. E aí foi quando eu cheguei na Secretaria de Criação e Marketing de Fortaleza. Né? E aí quando você chega em Fortaleza, é um mundo totalmente diferente. Em Fortaleza, é cada um por si. Né? É verdade, Todo é mundo verdade. vive, né, cada um por si. Então você
aquela história que nas missões as pessoas, ai, é porque não pode andar com dinheiro, não pode isso, não pode aquilo. Em Fortaleza, a banda voou, né? Tem gente que vai para... São as coisas assim mais absurdas que acontecem em Fortaleza, Tipo o quê né? que você se recorda? Então, tem várias coisas que você fica sabendo de pessoa que vai para cinema pornô, LGBT, né? Situações de pessoas que tomam remédio controlado, situação de pessoas que anda com dinheiro mesmo, né? É, Eu e soube da são situação de N uma pessoa que cuidava do setor médico, e aí, para isso, administrava uns cartões de crédito e estourou todos os cartões de crédito. Exato. E teve pessoa que surtou, teve irmão da minha casa que surtou e pedia dinheiro a um e a outro, e surtou e começou a chegar coisa lá em casa, antena parabólica, livro de inglês, todo mundo chegava lá em casa. E aí eu disse, não, eu acho que ele não está bem, ele está surtado. Aí sabe o que a comunidade fez? A comunidade mandou, queria que eu fosse. Você conhece ele há mais tempo, você vai na casa dos pais dele dizer que ele vai voltar para casa e que ele está surtado. Você pensa aí, o menino sai de casa, São. né? E aí vai um D2, um noviço Passa de lá segundo ano, e do nada passa chega lá lá, e diz, ó, estou devolvendo seu filho. estamos devolvendo seu filho. Eu disse, não, não vou não, né? E Caramba, outra né? coisa, ele precisa de tratamento de saúde mental e tudo. Aí foi aquela Silvia Lemos, né, que é psiquiatra, Sim. foi lá na casa da gente e dizer, olha, ele está surtado, tem que ficar pastorando ele o tempo todo, eu vou dar um remédio, deu uma medicação para o menino ficar apagado, o menino ficou apagado quase 15 dias, você só vê ele dormindo, né? Que hoje em dia eu sou psicólogo e sei que esse tipo de tratamento é um tratamento Não totalmente existe, totalmente. abusivo e aversivo, não é assim que se trata. Eu me lembro de É, uma vez em Salvador, Udo, tinha um cara que ele não era de Salvador, tinha ido para lá para ser cuidado. Tava com. Eu não sabia o que ele tinha, na verdade, eu por chamada, não sei se tu lembra, que eu era bem próximo da comunidade de vida. E aí me chamaram um belo dia, disseram, eu tava no Shalom e me ligaram dizendo, Marcela, tu tem como ir levar fulano no hospital que ele tá passando mal? Aí eu disse, tem, eu tava no Shalom, desci ali para casa da comunidade de vida, e aí quando eu cheguei lá, parei o carro, o pessoal veio carregando ele, literalmente, três pessoas assim, ele imóvel, aí entrou um saco de remédio, que eu nunca tinha visto nada parecido com aquilo, era um saco mesmo, assim, de remédio. E aí eu disse, cara, vamos pra HGE. O cara tá pra morrer, né? Eu não sei o que que ele tem. Não perguntei. Eu tava tão assim, tipo, era tão inútil eu perguntar o que que o cara tinha. Eu sei que vamos pra HGE. Eu tinha o pai de uma amiga minha era neurocirurgião lá. Eu disse, cara, eu vou entrar lá, vou ver se eu acho ele. E aí a gente conseguir atender, porque no HGE é um hospital em Salvador de trauma. Então é um hospital que você só entra se você estiver sangrando, se você... Não é um hospital coisado. Mas como era o único lugar que eu sabia que eu tinha alguém, fui para lá. Fui para lá, consegui localizar, consegui falar com o chefe do plantão diga, ó, oh, faz o seguinte, pegue a maca e coloque ele para dentro. Traga ele para cá para dentro. Fizemos. Quando a gente deitou o rapaz lá na sala de triagem lá, vermelha, sei lá, o cara olhou, o chefe de triagem, quando ele chegou, o médico olhou e disse, não, minha senhora, isso é depressão. Aí eu, hã? Aí ele, é depressão. Aí eu, isso, o cara, completamente imóvel, tá, Udo? Assim, ele não mexia. catatônico, a gente Aí chama o médico, catatônico. mas sabe, mas não era medicamentoso, assim, porque na hora o cara chegou e olhou pra ele e disse assim, levanta o braço. Aí o cara, puf, levantou. Ele levantou. Eu olhei assim, eu disse, não, não é... Aí eu, caraca, eu nunca tinha visto um quadro. E aí o cara disse, ó, ele precisa ficar com vigilância 24 horas, porque o risco de suicídio nesse quadro aí é altíssimo, né? E aí eu fiquei assim, não deu nada para ele, voltou para casa e eu impactada. E eu, caramba, comunidade, uma pessoa com depressão na comunidade, e daqui a pouco os quadros foram surgindo, pipocando, né? Exato. Não, sempre tem pessoas lá. E aí é visto pelos outros irmãos e é feito de uma forma que as pessoas veem como uma pessoa inútil, uma pessoa que não está colaborando, uma pessoa que não tem a vocação, Imatura. imatura, que está fazendo corpo mole, entendeu? Tudo isso é uma realidade muito presente e muito real.
né? Eu Você digo acha muito que tem que mais, assim, proporcionalmente, você acha que no Shalom tem mais incidência de depressão? Você acha que ou ele segue mais ou menos os números normais, assim, da sociedade? Você acha que tem mais caso lá? Porque o pior que os números lá não são porque, assim, abertos, entenda, né? a primeira coisa, a gente não tem como saber, porque assim, a depressão, eu posso estar vivendo, sorrindo, achando tudo lindo e maravilhoso e ter depressão, estar deprimido. Né? Então, se você pegar as pessoas que estão ali, e até mesmo pelas reclamações que você escuta no dia a dia, as inconformidades, os processos de negação que as pessoas têm internamente, você pode ver que o número de pessoas com depressão, não em casos graves, deve ser gigantesco. Entendeu? Porque as pessoas elas passam a só reproduzir coisas. É o que eu estou dizendo para você. É retirado dessas pessoas a capacidade de ter uma subjetividade. É retirado das pessoas a capacidade de pensar, de se olhar por conta própria, de pensar qual é o seu sonho, qual é o seu projeto. Alguém decide por elas tudo. Eu mesmo, quando voltei, que eu estava na comunidade de aliança, que eu comecei a fazer psicologia, o Kleber chegou para mim e disse que eu não era para fazer, que eu saísse da faculdade e pedisse à comunidade para estudar. Eu disse, meu filho, eu passei 8 anos da minha vida nisso, e você acha que eu vou pedir alguma coisa? Vocês que tinham que me pedir para mim, para qualquer coisa que vocês queiram de mim, era para vocês me pedir. Ao contrário. E não eu pedir nada a vocês. Se Né? espera, né? E aí, Essa expectativa que gera de, tipo, você precisa obedecer de forma cega. Você não deve questionar, você deve submeter tudo seu à comunidade. isso é a questão da subjetividade, né? Porque a subjetividade é aquilo que é meu, que eu produzo, que eu penso. Agora, por exemplo, eu não sei o que você está pensando comendo essa pipoca. Se está boa, se está ruim. Você que sabe. É uma